Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Já estamos em dezembro, portanto estamos aqui caminhando para fazer os últimos programas do ano. Nós, no final do ano, geralmente fazemos programas assim, não de balanço exatamente, que balanço é uma coisa chata, ninguém merece, mas programas que façam assim avaliações e reflexões sobre o período e também projetem alguma coisa com relação ao ano que vem. E hoje temos aqui o DIEESE. O DIEESE é uma entidade criada pelo Movimento Sindical Brasileiro, já há 55, 56, 57 anos, não me lembro exatamente, mas é uma entidade muito sólida e, mais importante do que isso, com respeitabilidade. Respeitabilidade que criou ao longo de tantas décadas, trabalhando para o movimento sindical, fazendo assessoria econômica para as entidades de classe, ajudando e apoiando nas campanhas e também fazendo pesquisas e perfis. Eu até soube, falando ontem com a Rita Casaro, que é jornalista do Sindicato dos Engenheiros, que o DIEESE fez uma pesquisa de perfil para os engenheiros. Aí recebemos até um artigo do Murilo, que é o presidente da entidade. Eu li o artigo e fiquei até impressionado com os números, né, favoráveis aos engenheiros e à engenharia brasileira. Nós estamos aqui recebendo hoje o Clemente Gans Lúcio, obrigado Clemente pela sua vinda, que é diretor técnico do DIEESE, e também o Silvestre, José Silvestre Prado, que é coordenador de relações sindicais do DIEESE. Obrigado, viu, Silvestre? O DIEESE ele é presidido sempre por um dirigente sindical. A direção técnica, naturalmente, é por um profissional tecnicamente habilitado. Clemente, em 2014 o Brasil viveu uma situação que, de certa forma, derruba as teorias econômicas. Porque o PIB foi muito insignificante, cresceu muito pouco, mas gerou emprego e teve aumento de renda. Como é que você explica que aconteceu isso? Quer dizer, PIBinho, né, segundo diz a oposição, e de fato foi baixo, mas ainda assim aumentou o número de postos de trabalho e a renda dos trabalhadores. Bom, primeiro, Franzin, é importante nós compreendermos que a dinâmica econômica brasileira, nesses últimos tempos, foi, em grande medida, sustentada pelo incremento da renda dos mais pobres, pela geração de emprego, e a geração de emprego em todo o território nacional, inclusive na região norte e nordeste. E esse processo de geração de emprego e de mecanismos de transferência de renda, a gente conhece, fala muito do Bolsa Família, mas muitas vezes não percebe que o crescimento de mais de 70% do salário mínimo impacta diretamente a população trabalhadora da região Nordeste e Norte. Mais de 70% daquela população ganha até 2 salários mínimos. E o impacto que, por exemplo, a Previdência Social tem, com o crescimento do salário mínimo, também cresceu o benefício da Previdência. Para aposentados e pensionistas. Para aposentados e pensionistas. Bom, isso gera uma dinâmica para uma população que estava excluída economicamente, que passa a consumir. E nós observamos que uma parte considerável desse consumo passa a ser, por exemplo, vindo para o mercado de trabalho, a população passar a consumir serviços. E o serviço é algo que cresce na economia, especialmente associado à urbanização. As cidades crescem, mais de 80% da população brasileira hoje vive nas cidades. Quando você incrementa a renda dos mais pobres e eles passam a consumir, eles têm um determinado tipo de consumo e isso sustenta o incremento, a atividade econômica de um determinado tipo. Se você observar, a taxa de crescimento da economia na região centro-oeste, norte e nordeste é muito superior à região sul e sudeste. Certo. E quem mais sofreu com essa dinâmica foram aquelas indústrias que estão na região sul e sudeste, Sim. Parte delas que não consegue vender para fora, parte delas que não consegue competir com os produtos chineses ou da Ásia que chegam no nosso comércio. E essas pessoas que passaram a ter renda incrementada, passam a ter uma demanda, consumir produtos muitas vezes importados, passam a demandar serviços, que foi o que gerou muito emprego, e mesmo com uma taxa de crescimento pequena, como nós temos agora, nós temos observado que
a demanda dessas famílias, sustentada pela renda e pelo emprego, tem sido preservada. O crédito, no caso, a melhoria do acesso ao crédito também ajudou ou é insignificante? Exatamente, o crédito é outro fator importante. Transferências de renda, Bolsa Família, Previdência, crédito e emprego com salário crescendo, especialmente com o apoio do salário mínimo, foram fundamentais para gerar uma dinâmica econômica bastante favorável à geração de emprego, especialmente no setor de serviços, o que tem sustentado em grande medida a própria geração de emprego nesse ano. Nós temos um problema estrutural na economia brasileira, que é a indústria. Sim. Esse ano, a indústria teve já 8 meses consecutivos quase de queda na atividade, problema na geração de emprego e até desemprego em algumas unidades, mas no setor de serviço vem compensando ainda essa dinâmica. O que é importante observar é que nós não podemos ficar nessa situação por muito tempo. Tá. Desemprego, queda na atividade industrial de forma continuada e de longo prazo afetará aí sim o setor de serviço e de comércio. Agora, não é um crescimento sustentado no grande empreendimento, na grande indústria. Tá. É um crescimento econômico sustentado pela pequena e média empresa, pelo microempreendedor, pela atividade que responde a uma demanda da população que tem, pelo emprego e pela renda, se incluído economicamente e passado a sustentar parte do nosso crescimento. Perfeito. Eu quis passar isso a limpo porque a gente lê os jornais e há todos os tipos de explicações e de contestações, etc. Mas o PIB é um indicador da situação real da economia, não é o único, não é uma condição absoluta da economia. Aqui quem fala é o leigo. Mas por falar em salário, e o Clemente citou aqui algumas questões relacionadas ao salário, sobretudo ao salário mínimo, eu estava vindo para o programa e venho de táxi. Aí o Titico, jornalista que trabalha com a gente na agência, me informou que a Federação dos Metalúrgicos Ligados à Força Sindical o avisou, e ao diretor Cabeça, que foi assinado o acordo coletivo do Grupo 10 da Fiesp. São 9 grupos patronais, desses 700 mil metalúrgicos do Estado de São Paulo, 8 já haviam assinado o acordo, faltava o Grupo 10, assinou. Eu não tenho a base do acordo, portanto não vou poder aqui divulgar. O que eu posso dizer é que nos demais grupos, o acordo foi de 8%, 6,34% em janeiro e 1,50 e poucos em março, mais 19% de abono. Na base dos metalúrgicos, onde eu trabalho, sou jornalista lá, atuo nessa área de imprensa, o sindicato conseguiu, os dirigentes conseguiram em várias empresas antecipar o pagamento para novembro e numa das empresas conseguiu aumentar para 20%, arredondar o abono. E em empresa do Grupo 10, o sindicato, em ações de porte de fábrica, mobilizou a categoria, havia furado o bloqueio do setor patronal em várias empresas, com acordos bem melhores, provavelmente, do que foi firmado no acordo coletivo geral. Silvestre, o Clemente fez aqui uma série de explicações acerca da economia, porque há uma aparente contradição, que na verdade a contradição não existe, mas agora a dúvida nossa é 2015, né? 2015. Os trabalhadores temem por duas coisas, basicamente. Temem pelo emprego e pelo achatamento salarial, né? E os aposentados pelo valor dos seus proventos. Queria saber como é que o Diese, que aliás lançou agora um boletim de análise de conjuntura, queria saber o que o Diese está esperando, pensando e como é que o Diese está pensando a respeito de 2015. Bom, eu acho que primeira coisa, nós temos acho que a economia brasileira tem revelado uma dinâmica que não dá para compreender o que tem acontecido se olharmos com a lupa apenas o PIB. Tá. Né? Eu acho que tem o Clemente comentou aí outras variáveis importantes. Eu queria, antes de responder a sua questão do ponto de vista de perspectiva, dizer também o seguinte, uma das questões fundamentais também nesse processo foi exatamente a questão salarial, ou seja, foi também o crescimento dos salários, né? Negociação que os sindicatos de trabalhadores fizeram ao longo desses anos todos, que também permitiu
você ter uma sustentação dessa dinâmica da economia, né, com incentivo ao consumo. E eu acho que tem também, o Clemente lembrou aqui, eu acho que da questão do desempenho da economia de outras regiões, por exemplo, como o Norte e o Nordeste brasileiro, que foram superiores, bem superiores à média da economia brasileira. Tem alguns programas que, no caso, que acho que é fundamental no caso do campo, por exemplo, que é a agricultura familiar, que é o PRONAF. Esse é um outro programa também que é um outro dinamizador, tá certo? Da economia, sobretudo para essas regiões Norte e Nordeste. Mas, de toda maneira, em relação às perspectivas para 2015, eu acho que, por exemplo, no campo da negociação e dos salários, Franzinho, em que pese nós termos aí um cenário, tá certo? E alguns indicadores que estão, digamos assim, apontando que que nós teremos em 2015 uma dinâmica um pouco diferente do ponto de vista do emprego, da geração de postos de trabalho, quer dizer, os indicadores começam a sinalizar nessa direção. Além disso, as próprias medidas que já foram, né, anunciadas ou sinalizadas no sentido de ajuste fiscal, de redução de gastos, quer dizer, isso certamente terá impacto. Mas, de toda forma, eu acredito que, do ponto de vista da negociação, nós tenhamos em 2015, e eu vou me basear nos resultados de 2014, até para justificar que não é só o PIB. Tá. Se fosse só o PIB, você não teria como justificar essa melhora, por exemplo, do ponto de vista salarial, e isso tem ocorrido nesses últimos anos. Mesmo no ano de 2014, com um cenário, um PIB que deve crescer bem menos do que 2013, nós devemos ter ainda em 2014 os resultados positivos e muito provavelmente resultados das negociações salariais melhores até do que 2013, embora não tenhamos um ano fechado ainda, mas é o que está apontando a partir dos dados que nós já temos sistematizados. Então, a partir disso, eu acredito que para 2015 nós devemos ter uma tendência, ou seja, essa tendência deve se manter, né, de ganho de negociação salariais com os ganhos reais, tá certo? Da mesma forma, nós devemos ter também, não devemos ter mudança do ponto de vista de proporção daquelas negociações que têm conseguido ganhar real. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aproximadamente, por exemplo, em 2014, nós tivemos aí um pouco mais de 90% das negociações com algum ganho real de salário. Isso é expressivo, hein? Extremamente expressivo. O que eu quero dizer com isso é que, muito provavelmente, em 2015, mesmo com um cenário, né, esse que nós descrevemos aqui, eu acredito que essa tendência deve se manter. Não, né, ou seja, esses ganhos reais, eles devem se manter da mesma forma que a proporção das negociações com ganhos acima da inflação. É isso que tem ocorrido, né, nesses últimos anos. Eu acredito que para 2015 essa tendência não vai mudar. Perfeito. Olha, eu citei aqui os metalúrgicos, mas os bancários, a gente todo ano, viu, Clemente, a gente chama o povo dos bancários aqui, os dirigentes, o pessoal do DIEESE, para falar sobre a campanha. A campanha dos bancários também chegaram ao 11º ano de aumento real consecutivo. Os comerciários do ABC, eu vi um boletim deles, eu não sei se é o de São Paulo também e da Federação, 10 anos de aumento real. No caso dos metalúrgicos de gás a força sindical, e daí os metalúrgicos da CUT também tiveram, acho que 2% esse ano. Eu estou citando de memória, posso estar até enganado, tá? No caso dos metalúrgicos, comparando o que foi INPC e o que foi ganho da categoria, o ganho real é 34,7, dá quase 35. Ou seja, se nós vivêssemos num país com baixa rotatividade de mão de obra, nós teríamos mais de 1/3 de ganho salarial. E quero dizer o seguinte para vocês, porque eu gosto muito de entrevistar trabalhador. Ontem eu falei com um rapaz chamado Aparecido, ele trabalha na Umicore, que é uma empresa metalúrgica, ele trabalha há 17 anos. Eu fiz uma entrevista com ele, perguntei assim, você tem sentido o impacto do aumento real de salário na tua vida real, na vida da tua família?
E os ganhos de PLR, participação no lucro e ou resultados? Ele disse sim. Ele disse, quando começou a PLR aqui na fábrica, teve um ano que deu negativo, deu 37%. Este ano pode chegar até R$ 4.200. E o salário? Ele disse, olha, eu pagava aluguel em Barueri, eu mudei para Guarulhos, comprei um terreno Bom Sucesso, construí uma casa, a minha casa está pronta, sou casado, tenho 3 filhos, os meus filhos, cada um tem o seu próprio quarto, eu tenho um carro e o meu filho mais velho tem um carro. E o outro meu filho está estudando no Senai e eu estou pagando a escola para ele. Eu acho, Clemente, que isso é uma revolução na vida da pessoa. Tá? E esses teoréticos vão para a Rede Globo ficar falando esse monte de asneira, deviam, de vez em quando, descer do pedestal e conversar com o povo que anda de ônibus, que acorda cedo, que dorme tarde, como esse Aparecido, que faz 17 anos que trabalha na mesma fábrica. E, aliás, falou bem da empresa, disse que a Umicore é uma boa empresa, eu não conheço onde se trabalhar. Eu queria pedir licença aqui ao Clemente e ao Silvestre para chamar na linha. Podemos chamar? Pode. Okay? Boa noite, Raimundo Cocada, dirigente da Força, aliás, dirigente da nova Central Sindical de Trabalhadores. Cocada, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Nos conte, eu peço que seja rapidamente, porque é por telefone, você participou da negociação dos pisos regionais com as centrais sindicais e o governador Alckmin. Te pergunto, a negociação foi boa? Chegou naquilo que vocês, mais ou menos próximo do que vocês queriam? Está na linha? Boa tarde. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Realmente, nós chegamos a um denominador comum depois de várias reuniões junto de todas as centrais, junto ao governo. Chegamos a um acordo que, na avaliação da nova central, foi muito bom, avançamos legal. Agora, o Cocada, porque havia 3 faixas de piso, o piso regional é o salário mínimo do Estado, né? Vocês conseguiram reduzir para 2, sendo que na faixa mais baixa, o aumento foi de 11,75 e na faixa menor foi de 10,18. É bem acima da inflação, não é? Positivo. A gente já vinha fazendo essa reivindicação já há alguns anos, né? E eu pedindo também que eliminasse a faixa de salário. A ideia das centrais é que nós chegássemos a uma única faixa, que seria o mínimo regional, São Paulo. Não foi possível ainda esse ano, mas avançamos, né? Diminuiu uma faixa, sendo que ficou apenas 2 faixas. A primeira, nós tivemos um aumento de 11,75%, elevando o valor da faixa para R$ 905. E a segunda faixa tivemos 10,18, que tem um arredondamento, indo para R$ 920. Perfeito. Tá certo? Então, nós entendemos que foi um avanço para São Paulo, portanto, nenhum trabalhador nem trabalhadora do Estado de São Paulo pode ganhar menos do que isso, tá certo? Então, a orientação nossa agora das centrais é orientar a nossa categoria organizada, sindicatos, Sim. afiliados e também aquelas bases não organizadas. Ninguém pode perceber salário inferior a esse piso hoje negociado com o governo de São Paulo. Perfeito. Cocada, eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza de participar. Gostaria de já deixar o convite para que você venha, junto com o Luizinho e outros companheiros da Nova Central, aqui é o programa para a gente bater uma bola aqui ao vivo e em cores. Tudo bem? Um abraço para você. Um abraço para você também. A gente agradece muito pela oportunidade, o espaço. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Clemente, você viu que o salário mínimo do Estado de São Paulo terá aumento de 11,75 e de 10,18. Isso impacta positivamente a economia? Impacta porque ela é uma política que permite com que aquelas categorias que não têm organização sindical tenham também um tipo de proteção fruto dessa negociação que as centrais fazem. Então, as centrais sindicais conduzem uma ação de negociação de um piso referencial, no caso do piso para o Estado de São Paulo,
permitindo com que todos aqueles trabalhadores que não têm um sindicato representando na negociação tenham, por meio desse piso, uma base salarial para esses trabalhadores. É evidente que lhes falta tudo aquilo que o sindicato negocia por meio dos acordos coletivos, Sim. que não é só salário, mas são todos os benefícios de salário ou de condições de trabalho. Mas, de todo modo, é uma importante vitória dos trabalhadores que, combinado com a política de valorização do salário mínimo, faz crescer a base salarial da economia, aumenta a capacidade de consumo das pessoas, Sim. como esse caso que você acabou de contar, permitindo com que, consumindo, as pessoas que se diz na economia tenham na demanda uma orientação para que as empresas invistam. Ou seja, se tem gente consumindo, a empresa produz. Se não tem gente consumindo, as empresas não produzem. Elevar o salário significa elevar a capacidade das pessoas consumirem, o que anima a economia. Perfeito. Eu quero dizer, só para entender como é que é o formato, né? As centrais sindicais, não as nacionais, as representações estaduais, se reúne com o governador do estado, com o Geraldo Alckmin, e aí chega um valor e a partir disso ele envia um projeto de lei ou qualquer coisa semelhante para a Assembleia Legislativa e a ideia é que passe a vigorar a partir de 1º de janeiro. Eu gosto muito do jeito que o Alckmin trabalha, ao contrário daquele outro mineiro que perdeu a eleição, que está falando um monte de bobagem ali. Eu acho que o Alckmin é um sujeito que ele é sereno, tem o pé no chão, sabe conversar com todo mundo e aí a árvore você conhece pelos frutos. Está aqui o fruto desse método correto de trabalhar, conversar, entender que o movimento sindical é parte legítima e tem que ser ouvido. O Carlos Silveira pergunta, ele é do Jaçanã, eu passo para o Silvestre. É sobre negociações salariais. Tivemos Copa do Mundo e as eleições foram mais acirradas do que o normal. Você acha que o setor patronal se valeu desses dois eventos para dificultar negociação salarial? Os números, de certa forma, não expressam isso, né? Os números das campanhas, né, Silvestre? Os números, primeiro, a Copa foi em junho, julho, né? Mas mesmo os dados do primeiro semestre que nós temos concluídos foram bons, os resultados foram bons. E para o segundo, ainda que não tenhamos esse quadro fechado, mas temos algumas indicações a partir de alguns números que a gente trabalhou parcialmente, que estão indicando um resultado em 2014, possivelmente até melhor do que 2013. Tá. Copa do Mundo, ela teve impactos na economia, teve impactos positivos para alguns segmentos e negativos para outros. A construção civil, por exemplo, bombou, né? Bombou, por exemplo. Teve para o comércio foi bom, para alguns segmentos de serviço foi bom, para turismo foi bom, né? Assim como digamos assim, teve impacto negativo ou numa proporção menor em outros segmentos da economia, inclusive em alguns da indústria, né? Que os dados que o próprio IBGE divulgou estão revelando isso. Agora, de toda maneira, Franzinho, o que eu queria chamar a atenção para isso que é o seguinte, se nós olharmos as conquistas e os resultados das negociações coletivas do Brasil nesses últimos 11, 12 anos, né, a gente vai verificar, por isso que eu estou dizendo o seguinte, por isso que a nossa avaliação é que nós devemos continuar com essa tendência, né, de ganhos reais de salário e também dessa proporção de reajustes acima da inflação, como tem sido observado nesses últimos anos. Tá. E a campanha eleitoral, ela tem também impactos, evidentemente, positivos em alguns segmentos e negativos em outros, mas eu não acredito que esses eventos, Copa do Mundo e campanha eleitoral, tenham significância do ponto de vista de mexer ou de alterar os resultados das negociações. Eles podem afetar, eventualmente, um ou outro segmento, mas não para o conjunto da economia e, principalmente, para o conjunto das negociações salariais de uma maneira geral. Perfeito. Eu queria mostrar aqui um jornal de entidade de classe, o Cobra, jornal do Simprafarmas, Sindicato dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos de São Paulo, presidido pelo João Pereira Brito. Sindicato conquista aumento real pelo 10º ano seguido, vale para todos, tanto do atacado quanto do varejo. Aqui mostra uma festa da categoria, que é em outubro, aí há um sorteio de um veículo, de um carro, e
o dentista que atende em Guarulhos é o sindicato. Tem essa tradição no Brasil dos sindicatos terem gabinetes dentários. Quero mostrar também uma revista que nos foi enviada pelo Sindicato dos Mestres e Contramestres. Sindimestres, o sindicato que sempre trabalha por você, conheça os trabalhos e conquistas do seu sindicato. Embaixo, o Sindimestres mantém uma campanha permanente de novos sócios sindicalizes. Sindicalize-se é uma chamada aqui. Eu conheci bem esse sindicato porque eu fui criado numa cidade que é têxtil americana. Quando eu trabalhei no Sindicato dos Têxteis, havia 35 mil trabalhadores na base. O Sindicato Mestre contra Mestre, a subsede é na Rua Fonte da Saudade, perto da casa da minha mãe. E quando nós fizemos uma greve em 85 na Toyobo, nunca tinha tido greve. Aí nós fizemos uma greve lá e derrotamos a Toyobo. Aí nós fizemos uma festa, né? Nós não tem lugar para fazer uma festa. Fizemos no Sindicato Mestre contra Mestre, aí nós bebemos pra caramba. Fizemos uma puta de uma festa para comemorar a vitória dos têxteis, né? Então, aí, Jorge, abração para você, tá? Obrigado por ter enviado o material. É uma história muito curiosa essa greve, uma hora eu conto aqui. O Jaime do Bonfilioli pergunta para o Clemente: nessa última campanha eleitoral, algum candidato propôs a volta da CPMF? Ou ninguém quis ser apedrejado, no caso aqui? Exatamente, ninguém foi louco de propor a volta da CPMF, se bem que provavelmente o Congresso Nacional tratará desse assunto, talvez a própria medida a ser adotada pelo governo venha colocar em debate a CPMF como uma forma de complementar o financiamento público de algumas políticas, compensando as várias exonerações que o governo fez. E creio que talvez a CPMF volte. Ela tem um papel de financiador de algumas políticas, por exemplo, na área de saúde. Nós perdemos mais de 50 bilhões de reais por investimento na área de saúde. É uma perda importante. E é relevante que nós compreendamos que a CPMF era um instrumento para arrecadar de quem tinha maior movimentação financeira. Os trabalhadores assalariados não pagavam a CPMF sobre o seu salário, boa parte do seu salário, e também a CPMF permitia com que o governo controlasse todo o fluxo de movimentação financeira, inclusive daquela movimentação financeira que não passa por dentro dos canais tradicionais. Portanto, a CPMF era também um instrumento de controle fiscal muito importante. Nós perdemos esse sistema de controle. Retomá-la, mesmo que seja com valor pequeno, permitiria um controle diferenciado de como que a riqueza circula na nossa economia, de observar, inclusive, o enriquecimento ilícito de muitas pessoas e, ao mesmo tempo, evidente, temos um financiamento dirigido especialmente para políticas universais, como, por exemplo, é uma política muito importante, a política de financiamento da saúde. Mas é um debate que deverá ocorrer no Congresso Nacional e creio que será um debate bastante polêmico. Nenhum candidato colocou isso na campanha eleitoral porque não é um assunto agradável e que atrai o eleitor para a sua candidatura. Mas todos os candidatos provavelmente sempre tratam de questões fiscais, porque se trata de como que o Estado arrecada para prestar o serviço que ele se propõe a prestar. Perfeito. Há uma pergunta aqui da Helena de Guarulhos. Se nestes últimos 10 anos, quais foram os efetivos ganhos salariais da classe jornalista por meio de acordo coletivo? Eu não tenho essa informação, eu teria que perguntar para o Guto, que é o presidente do sindicato, ver se ele me passa, e num próximo programa, se não no próximo, num dos próximos, eu apresento os números. Mas, evidentemente, que os ganhos dos jornalistas, se você comparar, pelo que sei, foram mais baixos, digamos, que de bancário e metalúrgico, etc. Por várias razões. Uma das razões é que o patronato do setor de mídia é muito conservador, em alguns casos é escravagista, e vive fazendo passaralho, que são aqueles cortes, passa o facão nas redações e manda a gente embora. E contrata jornalista como PJ, não registra em carteira, fica até difícil mensurar qual foi o ganho salarial, porque está na informalidade, então não tem muito jeito. Já mostrei aqui mestres contra mestres, falei da campanha dos metalúrgicos e o Fernando me disse que tem um intervalo, né? O Fernando, antes de chamar o intervalo, eu quero fazer um comentário aqui e prometo que não falo mais. Jaime, eu, João Franzinho, sou a favor da CPMF.
porque eu considero um imposto justo. Há um monte de imposto injusto que toma dos pobres e os ricos não pagam imposto no Brasil. Mas a CPMF é justa. Por quê? Porque incidia na movimentação financeira. E os mais pobres que não fazem movimentação financeira ou que fazem sob um limite muito baixo acabavam não pagando. E foi uma derrota política que nós tivemos, porque o setor midiático conservador, inclusive a Veja, esse segmento fez uma campanha terrorista contra a CPMF. E aí nós ficamos sem dinheiro para a saúde, e a Veja que disse que até tem uns casos folclóricos, viu? A Veja disse que ia baixar os preços. Então fui lá no dia que a Veja disse isso, comprei uma revista Veja e tirei nota fiscal. No dia seguinte, na semana seguinte, eu fui na banca e comprei a mesma Veja, a Veja da semana seguinte, com o mesmo preço. Aí eu mandei uma carta para a redação dizendo: eu quero o meu desconto, mas estou esperando até hoje, tá? Então é engano que eu gosto, é golpe, na verdade, que deram, e a população ficou sem esse dinheiro que era importante. Falaram: mas tem desvio, deve ter no Vaticano, deve ter na CBF, lá no CREME, na KGB, deve ter também. Agora tem que criar instituto para evitar o desvio, para que o dinheiro tenha carimbo e seja destinado para a sua verdadeira vocação. Fernando, vamos lá ao intervalo, voltamos já, ok? A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O Sindicato dos Comerciários de Itu inaugurou dia 26 de novembro sua nova e ampla subsede própria na cidade de Indaiatuba. O presidente Mota e toda a diretoria da FEComerciários, além de várias autoridades da cidade e região, participaram da cerimônia, parabenizando o presidente anfitrião Luciano Alves Ribeiro. O presidente da UGT São Paulo e da FEComerciários, Luiz Carlos Mota, participou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, de audiência com o governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes. Mota e demais dirigentes das centrais sindicais acompanharam a assinatura do projeto de lei que estabelece os novos valores do piso regional no estado. O governador, conforme sugestão das centrais, formulou um projeto que institui o piso regional com 2 faixas de reajuste. Pelo projeto, a primeira subiria de 810 para 905 e a segunda de 820 para 920. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou um amigo da Contrato. Tenho orgulho de dizer que eu escrevi o prefácio desse livro, que aqui em 200 editoriais conta um pouco dessa história. 26 anos, 2 décadas e meia, praticamente, um pouquinho mais, de luta permanente em defesa de toda a nossa gente. Que bom que eu posso dizer que eu fiz parte dessa história, dessa caminhada. Um abraço a todos vocês. Com relação à comunicação, a Nova Central tirou como prioridade. Já reformulamos nosso site, tem um novo portal. A Nova Central está fazendo uma comunicação integrada com as confederações, todas as confederações vai estar fazendo esse trabalho integrado, e a ideia é fazer a nível de estado com todas as centrais. Ainda para esse ano nós queremos fazer uma reunião nacional com todos os secretários de comunicação das centrais dos estados, para justamente a gente tentar uniformizar a comunicação dentro da central sindical. Voltamos à Câmara Aberta Sindical, programa ao vivo, aí passou o tempo e eu não tinha percebido. Nós estamos hoje falando com o DIEESE. O DIEESE é uma entidade que dispensa apresentação. Eu, quando comecei no movimento sindical, era a época da inflação alta, né? Eu comecei a militar em 79, mas a trabalhar para o movimento sindical efetivamente em 85. E acho que era o governo Figueiredo na época. E inflação alta, e o DIEESE ajudava demais a gente nas campanhas, e foi lá numa das negociações, eu depois fiz até amizade com o Nelson Sato, que era um dos economistas do DIEESE. Nos ajudava lá nas negociações, sindicatos borracheiros de Americana, para enfrentar a Goodyear, não era mole. Bom,
O Diese, além de dar o assessoramento econômico, fazer essas análises todas, ajudar o movimento sindical e ao ajudar o movimento sindical, ajuda o Brasil, também faz pesquisas, perfis, faz as notas técnicas. E agora o Diese lançou, Clemente, uma análise de conjuntura, um boletim de conjuntura. O que é exatamente esse boletim? E te pergunto, não é uma tremenda bola dividida entrar nesse negócio de analisar a conjuntura ou faz parte digamos assim, das atribuições do Diese? Olha, a análise de conjuntura é uma tentativa de interpretar o que está acontecendo no atual momento, ou seja, qual é a dinâmica que ocorre, especialmente na economia, porque esse é uma porta de entrada para o movimento sindical poder observar a dinâmica da realidade para orientar a ação sindical. Então, o objetivo do boletim de conjuntura é justamente sistematizar um conhecimento, fazer uma leitura do que está acontecendo nesta realidade, naquele momento, naquela situação, tentar observar desafios e perspectivas para o próximo período e, com isso, contribuir para que os dirigentes sindicais possam fazer a análise daquela situação e pensar a ação sindical, orientar a campanha salarial, pensar de que maneira conduz o processo de negociação. É um desafio produzir um boletim de conjuntura, porque ele implica em construir uma análise, uma interpretação da realidade, seja na dimensão do emprego, do salário, do crescimento econômico, da atividade industrial, da política econômica, é uma leitura mais geral da economia, buscando justamente criar um subsídio para observar o que vem acontecendo e quais as perspectivas que podem estar impactando a ação sindical, especialmente as campanhas salariais. Periodicidade desse boletim de conjuntura é trimestral, semestral? Nós estamos pensando em fazer a cada 2 meses, de forma a que nós tenhamos 6 boletins por ano, talvez com alguma edição especial se tivermos algum fenômeno, algum evento com destaque, mas acreditamos que a cada 2, 3 meses teremos um boletim tentando consolidar uma leitura da dinâmica da realidade, especialmente com enfoque no emprego e nos salários, no contexto da economia como um todo. Agora, Clemente, para quem que vocês distribuem esse boletim? Porque não basta produzir o conteúdo, é preciso irradiar esse conteúdo para que ele, digamos, ajude as pessoas a formular ações, entendimento, políticas, né, negociações. Vai para o movimento sindical, vai para a imprensa, vai para economistas, vai para o mundo acadêmico. Para quem que vocês vão enviar esse material? Esse boletim, ele entra na nosso cadastro, na nossa mala direta para todos aqueles que recebem as publicações do Diese. Hoje, todos os sócios recebem via eletrônica, portanto, via internet, no e-mail da entidade, no e-mail dos dirigentes sindicais que estão cadastrados no Diese, todos os sócios cadastram seus dirigentes, assessores sindicais, a imprensa sindical e uma mala direta de mais de 7.000 pessoas que nós temos no Diese hoje, de instituições, professores, jornalistas, que recebem toda a nossa publicação e estão autorizados a divulgá-la. Nós sabemos que muitas entidades sindicais recebem essas publicações e distribuem para a sua base, uma federação, uma confederação, um sindicato para as subsedes. Então, nós não temos ideia de quanto que essa publicação é reproduzida e multiplicada, mas sabemos que muitos fazem esse tipo de multiplicação e nós temos várias possibilidades. Só para você ter uma ideia, o Diese tem uma revista chamada Revista Ciências do Trabalho, que é uma revista com um recorte mais acadêmico. Acabamos de lançar o 3º número ontem. Olha aí. Os 2 primeiros números, que está em inglês e português, teve nos 2 primeiros números mais de 15.000 downloads, quer dizer, baixaram a revista mais de 15.000 pessoas em 60 países. Oh, que beleza, então, só para a gente ter uma ideia, quer dizer, uma publicação falando do Brasil e do mundo do trabalho, sendo hoje acessada no mundo por mais de 60 países que passam a usar essa publicação, coisa que muitas vezes nós nem temos noção, ou seja, o trabalho acaba tendo uma repercussão e uma distribuição, hoje inclusive com as redes sociais, muito mais ampla do que aquela que nós tínhamos somente com uma publicação em papel. Perfeito, perfeito. Aliás, falar em publicação em papel, eu sou jornalista de texto, na minha área eu gosto de escrever. E
Eu estava conversando com um amigo meu, jornalista, outro dia, e ele disse assim, preste atenção no público que frequenta a banca de jornais. Você não verá, ou raramente verá, alguém com menos de 40 anos comprando um jornal. Não é? Aí você falou, fez o download, baixou, né? Uhum. Hoje é rede, né? Uhum. E cada vez será mais assim. Silvestre, tem uma pergunta do Francisco da Penha sobre a questão da indústria. O setor industrial vem recebendo benesse do governo ao longo dos anos. Redução de IPI, desoneração da folha de pagamentos, redução da tarifa de energia elétrica, enfim, muita coisa. Mas ainda assim os empresários choram, dizendo que não conseguem aumentar o salário dos trabalhadores. Como o Diese ajuda a quebrar essa barreira imposta pelos patrões? Aumento tem tido, né? Talvez não no nível que gostaríamos, né? E depois eu quero fazer uma pergunta sobre a questão industrial para você. Eu acho que é fato que a indústria tem, sobretudo nesses últimos 2, 3 anos, né, não vou usar a expressão crise, mas eu acho que tem tido algumas dificuldades. Prova disso é que o governo, né, através daquele Plano Brasil Maior, que entre outras medidas tem a questão da desoneração, né, porque a isenção ou a diminuição de alíquota do IPI, por exemplo, do Imposto sobre Produtos Industrializados, é um processo que já vem há mais tempo, inclusive. Né? Teve na época da crise, depois voltou. Mas a desoneração da folha de pagamento, né, que é a troca daquela comissão patronal previdenciária, né, aquela alíquota de 20% por uma alíquota de 1,5% a 2% do faturamento das empresas, isso é uma coisa que veio por dentro do Plano Brasil Maior. E isso representou, né, uma renúncia do ponto de vista do governo, do Caixa da União, eu não sei o montante, mas eu sei que foi muito mais de 100 bilhões de reais, né, com a expectativa, né, que isso permitiria, de um lado, melhorar a competitividade da indústria, na medida que reduzia o seu custo de produção, e, de outro lado, um compromisso, digamos assim, no mínimo, da manutenção do nível de emprego nessas empresas, dos diversos setores que foram beneficiados. O que os dados têm revelado é que houve, de fato, a desoneração, mas, por exemplo, os níveis de emprego não. Porque recentemente saiu, inclusive, estudos mostrando que os setores que mais, digamos assim, que mais desempregou foi exatamente aqueles que foram desonerados. Agora, tem um outro aspecto também, Franzi, do ponto de vista da indústria, que é a questão do câmbio, né? Que é uma das, digamos assim, que é uma das reivindicações do setor patronal, e isso, os estudiosos, os dados, enfim, o pessoal que estuda o setor industrial reconhece que há uma das medidas para tentar, digamos assim, retomar o crescimento da indústria brasileira e a competitividade e a necessidade que se tem, qualquer país que se propõe a ser desenvolvido e ter um melhor padrão de vida e distribuição de renda, não pode prescindir de uma indústria diversificada e forte, né? Então, eu acho que esse é um dos aspectos. Agora, do ponto de vista dos ganhos salariais, como o companheiro levanta aí, é fato que também em alguns segmentos da indústria, não é a indústria como um todo, mas alguns segmentos da indústria os ganhos, digamos assim, têm sido menores do que a média desses últimos anos, mas não significa que não tenha tido ganho real. Teve ganhos, praticamente todos os segmentos tiveram ganho real. Talvez esses que em maior dificuldade tiveram ganhos numa proporção menor. Perfeito. Olha, observação inteligente do Nildo Nogueira aqui, nosso telespectador e amigo. Os 2% ou mais, né, acima da inflação que o sindicato consegue, no meu entender, acabam corroídos pelo imposto de renda, o imposto de renda sobre salários, né? O governo faz a correção muito baixa dessas tabelas quando faz. Ganha-se X, retira-se Y. Eu considero, Nildo, corretíssima a sua observação e até vou perguntar aqui para o Clemente. Tem um intervalo já tem a externa, mas já vou deixar a pergunta no ar aqui. O que o Diese pensa dessa taxação do imposto de renda nos salários e de que forma que nós podemos
elevar o patamar de desconto, porque desconto em imposto de renda, quem ganha R$ 1.700, R$ 1.800 é um negócio que é inaceitável, né? Eu entendo que até R$ 4.000, R$ 5.000 não deveria ter desconto em imposto de renda, né? Porque são salários baixos, né? Já paga o imposto quando compra alimento, quando compra remédio, quando compra roupa, quando usa uma tarifa de energia elétrica, etc. E ainda vai pagar imposto de renda. Mas aí o Clemente Ludiesi nos responde após o intervalo. O intervalo é uma entrevista com uma profissional da Escola dos Hoteleiros de São Paulo. Vamos lá, porque é um negócio bacana, interessante a escola do sindicato. Comigo, Sara Brandão. Ela é coordenadora pedagógica da Escola de Hotelaria do Sintoresp. Está vindo uma formatura aí de uma nova turma no dia 15 de dezembro. Quantas pessoas vão se formar e em quais cursos? Vão se formar mais ou menos 500 alunos, sendo do primeiro e segundo semestre desse ano. São os alunos do curso de cozinha, informática, inglês, curso de governança, formação de camareira, formação de garçom e garçonete, formação de bartender. E a mão na massa, eles colocam a mão na massa? Tem alguma prova prática? Sim, nós temos também o Hotel Escola, né, onde o curso de camareira, formação de governança, eles fazem toda essa aula prática dentro do nosso Hotel Escola. Formação de garçom também é utilizado no nosso restaurante, para eles colocarem em prática a teoria. E no curso de cozinha, no final do curso, nós temos a prova prática, onde os alunos apresentam para uma bancada. Sara, você é coordenadora pedagógica de uma escola segmentada. O que diferencia a sua função de uma escola normal, de uma pedagoga que trabalha numa escola normal? Eu acho que na área da educação tudo é importante, porém no Sintoresp a gente lida com sonhos, né? Então nós vamos atrás de buscas de atualidades no mercado de trabalho para transferir para os nossos trabalhadores da categoria, para que eles possam aplicar dentro do estabelecimento e ter uma promoção. E o aluno, como é que ele se manifesta? Qual é o diálogo da escola com os alunos e dos alunos com a escola? É bem aberto. Nossos professores eles ficam das 8 da manhã às 21 horas, aberto para dúvidas para alunos, com e-mail, telefone, coordenação, diretoria também. E no meio do curso nós aplicamos uma avaliação de satisfação para saber se eles realmente estão satisfeitos com o curso antes de acabar. Porque se eles não estiverem satisfeitos, nós vamos dar uma alterada no curso para que atinja o objetivo deles. E a diretoria, liderada pelo presidente Calazans, está programando qual solenidade para essa formatura? O que vai acontecer lá? Vamos ter pessoas bem importantes, vamos ter ministros da educação. Então vai ser uma formatura muito bonita, feita especialmente para os nossos alunos. E dia 15 tem formatura. E as novas inscrições começam quando e terminam quando? As inscrições começam agora dia 1º de dezembro, no horário das 8h30 às 19h30. Vai até o final de fevereiro. E as aulas começam no dia 3 de março. E os interessados podem fazer inscrição como? Eles têm que ir pessoalmente na nossa escola, tem que ser trabalhador da categoria com CLT, em regime CLT, ou associado e dependente. Então vamos lá, é 15 de dezembro, o horário? Às 15 horas, na rua Taguá, número 282. Então, parabéns aos alunos, parabéns à diretoria do sindicato e a você pelo seu trabalho. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Sara, obrigado, professor Darli, obrigado a todos lá do sindicato que nos propiciaram fazer essa matéria. E nós estamos botamos um foca para fazer a reportagem, está contratado, viu? Fez bem a matéria. É o Robson Gazola, que é diretor aqui da TV. Clemente, é possível melhorar? É injusto esse desconto no salário. Como é que melhora isso? Bom, um dos grandes desafios, aliás, que já vem desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, que está na agenda do Congresso, está na agenda dos governos, do Fernando Henrique Lula, no governo da Dilma, a chamada reforma tributária. Tá. Se nós queremos, de fato, ter uma estrutura tributária justa, nós deveríamos ter uma composição de tributação sobre a renda, e aí temos que discutir a partir de qual renda tributar, ou a tributação sobre a renda deve ser progressiva, ou seja, quanto maior o rendimento, maior a tributação. Por exemplo, há países
aonde uma pessoa que ganha acima de 100 mil reais, o que ele ganha acima de 100 mil reais tem uma tributação de 60%, 70% até 80%. Tá. E, evidente, para as bases salariais, uma isenção tributária ou uma tributação com alíquota menor. Então, no caso brasileiro, sobre a renda, você tem a possibilidade e a necessidade de criar novas alíquotas para a contribuição. Se quisermos tributar essa renda, podemos ter até uma redução da alíquota, uma alíquota menor, para que todos participem do financiamento, mas com uma alíquota menor. Portanto, hoje o salário é a partir de 15%, né? 7,5% você tem a primeira cota, mas podia ter 1,5%, 2%, claro. Portanto, todos participam do financiamento do Estado, mas com uma contribuição menor. Tem o financiamento dado pela renda, pelo patrimônio, ou seja, pela riqueza, pela transferência de patrimônio, por não deixar as famílias acumularem uma riqueza de forma exacerbada. Muitos estados tributam pesadamente a herança para que as famílias não acumulem uma riqueza fora de um bom senso daquilo que a sociedade busca como equilíbrio e combate à desigualdade. Tudo isso faz parte de uma estratégia de tributação sobre a renda e a riqueza, e uma outra parte é uma tributação sobre o consumo. No geral, tributa-se mais os chamados consumos supérfluos, ou consumos vinculados à alta renda, e isenta-se a tributação daquilo que é um consumo geral. O Brasil fez recentemente uma iniciativa importante da presidenta Dilma, que foi isentar todos os produtos da cesta básica com tributos federais. Portanto, o governo não arrecada mais no governo federal quando se compra um feijão, arroz ou pãozinho. Não se paga mais imposto sobre esse produto, o que é importante porque você permite com que o preço daquele produto não tenha a mesma elevação que um produto que tem tributação mais elevada. Perfeito. E deve entrar em vigor no 1º de janeiro o chamado Super Simples. Não é que vai entrar. Vai mudar o nível de faturamento, né, o patamar de faturamento. E nós, na agência sindical, nós não somos Super Simples porque nós somos considerados empresas de comunicação, eles nos tratam igual às organizações Globo, entendeu? Sem as benesses que a Rede Globo tem. Num caso, o contador fez uma simulação, para você ver que interessante, nós teríamos uma economia mensal de cerca de R$1.000. R$1.000 são R$12.000 no ano. R$12.000 você compra 4 computadores novos hoje, em bons computadores. Então isso teria um impacto, seria positivo. Isso também é reforma tributária. Silvestre, nós estamos aqui com um sociólogo e um economista. E eu sou um sociólogo, um pesquisador, um economista, gosto do DIEESE, acho que é importante o que o DIEESE faz, e quero integrar os quadros da instituição. Como é que eu faço? É concurso? Tem editais? Como é que fica sabendo? Manda currículo, lá tem um banco de... Qual é o meio? Então, quando a gente faz qualquer contratação, né, para um funcionário do DIEESE, seja ele da área técnica, ou da área administrativa, ou da área de pesquisa, das pesquisas permanentes que nós fazemos, temos um processo, nós lançamos um edital, tá certo? Disponibilizamos esse edital na nossa página na internet, mandamos para algumas instituições, inclusive os sindicatos que são do nosso cadastro do DIEESE, e as pessoas, os candidatos, mandam currículos, tá certo? Fazemos uma seleção daqueles currículos, a partir da seleção daqueles currículos, aqueles currículos que foram selecionados, nós aplicamos uma prova específica, por exemplo, se for para a área técnica e para um profissional, por exemplo, para assessoria, para a área específica de assessoria sindical, nós temos uma prova que é condizente, né, em alguma medida, com o trabalho que o DIEESE desenvolve e que ele vai desenvolver no sindicato. Após essas provas, nós vamos fazer o quê? A leitura e a correção das provas, selecionar aquelas provas melhor avaliadas e, no final, a gente faz uma entrevista, né, daqueles selecionados. Então, o processo engloba o quê? Engloba o currículo, a prova e a entrevista. São, digamos assim, 3 etapas do processo seletivo. Então, as pessoas podem, né, o DIEESE também não é só como você lembrou, quer dizer, nós temos boa parte do quadro técnico economista, mas temos economista, temos sociólogo, temos geógrafo, que é o meu caso, eu não sou economista de formação, temos engenheiro, enfim, temos vários profissionais de várias áreas, né? Agora, tem um peso maior
de economista e acho que no segundo lugar viria sociólogo, né? Por conta, inclusive, do próprio, digamos assim, do objeto de trabalho, né? Então, são esses profissionais, mas o processo funciona dessa forma. Então, qualquer pessoa que pode se candidatar, mandar currículo. Esse é o processo que nós fazemos. O regime é CLT. Regime é CLT, né? Enfim, é a CLT. CLT, contrato por tempo indeterminado, quando se tratar de trabalho, né, de contratação para trabalhar nessa área. Quando se trata de um projeto, por exemplo, aí essa contratação é de acordo com o tempo do projeto. Se o projeto é de 1 ano e meio, a contratação é por 1 ano e meio. Né? Da mesma forma é também nas demais áreas. Isso funciona dessa forma. Perfeito. Obrigado. Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. Sou de uma entidade sindical e quero me filiar ao DIEESE. Eu faço por que e-mail? Telefono, marco uma fala contigo, com o Silvestre, mando um e-mail, entro no site. Como é que é o processo? Procuro uma das regionais pelo Brasil? Bom, primeiro, qualquer entidade sindical de trabalhadores pode se associar ao DIEESE. O DIEESE é uma associação de entidades sindicais, portanto, todas elas são convidadas a serem associadas para comporem os quadros que dirigem e financiam e usam a instituição. Para uma entidade se associar, ela, na verdade, toma a iniciativa de propor, ou nós tomamos a iniciativa de visitá-la, é sempre uma iniciativa de uma das partes, e isso ocorre por uma deliberação da entidade sindical, que decide se filiar, e nós podemos fazer de várias maneiras, desde o contato telefônico, uma visita nossa da direção sindical, da direção técnica, dos coordenadores, do supervisor regional. Nós temos hoje unidades em outros 18 estados, além de São Paulo. Em cada estado tem uma direção sindical local e uma supervisão regional que pode ir ao sindicato apresentar o trabalho do DIEESE. Nos próximos meses, até meados do ano que vem, nós estaremos implantando a pesquisa da cesta básica e o embrião dos escritórios regionais em 9 estados que não temos escritórios. Até o final do ano, o DIEESE terá unidade em todas as capitais do território nacional, tendo, portanto, uma presença para poder oferecer o serviço, e o sócio que quiser se filiar é só fazer o contato que nós, com o maior prazer, estaremos apresentando para a direção do sindicato o que é o DIEESE e conversando com eles de que forma que eles poderão se filiar, bancando, pagando qual mensalidade. Isso está associado à capacidade econômica do sindicato em contribuir com o DIEESE e que serviços que ele receberá de forma permanente. É importante saber que, independente do tamanho do sindicato, todos recebem o mesmo trabalho com a mesma qualidade. E a associação é uma forma de fazer, com a mesma qualidade, um financiamento segundo a capacidade econômica. Então, as grandes entidades contribuem com uma mensalidade maior, as menores entidades com uma mensalidade menor, e o DIEESE promove para todos o mesmo tipo de serviço. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa do Câmara Aberta. Há tantos assuntos para falar do DIEESE, cara, aqui umas 3 horas para falar dos cursos, das pesquisas, agora da Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE, dessa questão do índice do custo de vida, da pesquisa da cesta básica. Nós ficaríamos aqui muito tempo falando com conteúdo, com informações verdadeiramente efetivas e concretas do trabalho desse importante órgão dos trabalhadores brasileiros, que é o DIEESE. Eu agradeço muitíssimo ao José Silvestre Prado, coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, e ao seu diretor técnico Clemente Gans Lúcio. Quero, antes de terminar o programa, informar que a gente faz na agência sindical onde eu trabalho um programa numa rádio na web. Na sexta-feira, o programa da Sexta, que tem este nome, recebe Renê Vicente dos Santos, presidente do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e tal de São Paulo. Começa às 17 horas e ele vai falar, naturalmente, sobre a crise da água no estado de São Paulo, se falta investimento, se não falta, como isso está afetando a população e também como isso está afetando os trabalhadores do setor produtivo, porque tem muitas fábricas que utilizam uma grande quantidade de água e se falta água, aí afeta o setor produtivo. Para escutar a rádio é entrar no site da Agência Sindical, www.agenciasindical.com.br.
Eu agradeço a todos e a todas que nos acompanharam aqui no Câmara Aberta Sindical e até quarta-feira que vem com um novo programa debatendo o mundo do trabalho. Um forte abraço a todos. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.